Olá, irmãos. Eu me chamo Renata, faço parte do Núcleo Espírita Francisco de Assis e é um momento de alegria, um momento de gratidão estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema tão importante, que é o tema do capítulo 25, Não vos canseis pela posse do ouro. O capítulo é Buscai e achareis. Que todos nós nos sintamos acolhidos por esses benfeitores espirituais que zelam tanto por nós, que nossos lares sejam visitados por Jesus, por esses guias, amigos, e que nós façamos todo o possível para estar conectados a eles, tá? Que possamos aproveitar bastante esse momento de estudo e de reflexão. Toda vez que, ao iniciarmos o trabalho, nós lemos uma página. E hoje a página de preparação será uma página do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. A página é Sacudir o Pó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem se percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Graças a Deus. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos e rogar a esses benfeitores espirituais, a Francisco de Assis, que nos ampare, nos abençoe e nos socorra no dia de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, amados benfeitores espirituais, eis-nos aqui nesse momento de reflexão, nesse momento de estudo, para aprendermos um pouco mais, para sentirmos um pouco mais em nossos corações do Evangelho. Sabemos, Senhor, que é uma missão extremamente desafiadora, mas eis-nos aqui com essa convicção de que é possível sim, a cada dia, um pouquinho, nós aprendermos e apreendermos sobre as suas lições. Que nossas vidas sejam abençoadas, nossos lares amparados, nossas dores acolhidas e a certeza absoluta desse amparo de vocês possa estar sempre em nossos corações, porque o amor de Deus é infinito. A misericórdia de Deus é infinita. E nós, com certeza, somos muito amados por esse Pai amoroso, justo e bom, que está conosco todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. Ampare os nossos lares, as nossas vidas, os nossos corações. Se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje, como nós falamos no início,
o capítulo a ser estudado é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os itens, né, de 9 a 11, não vos canseis pela posse do ouro. O capítulo é muito rico. É um capítulo onde nós somos convocados à ação. Pedi, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, essa ação, né, que o capítulo que nos convoca, que tem a ver com as passagens do Senhor Jesus, é um chamamento para as nossas almas. Nós que muitas vezes nos permitimos, né, pelas nossas dificuldades, nos envolver tanto pelas aflições, não buscamos ainda no próprio Evangelho as respostas para as nossas inquietudes, para as nossas ansiedades, para os nossos medos e inseguranças. Então, esse capítulo é uma convocação para que nós possamos sacudir o pó, como disse o Emmanuel na página do livro Pão Nosso. Só que é um capítulo tão rico que ele nos dá várias vertentes. Quando ele fala, né, logo nos itens que fala não vos canseis pela posse do ouro, ele está falando da divulgação do Evangelho. E nós sabemos que para divulgar nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Falando da divulgação que é feita, como está sendo feita agora, através da internet, através das palestras, através dos cursos, através do que a Casa Espírita propõe. E a gente até lembra, né, do capítulo 20, onde o Espírito de Verdade, ele diz, né, ide e pregai, que as línguas de fogo falarão sobre vós. Mas o Evangelho, ele traz uma outra vertente, né? Vamos trazer para nós agora. O que nós buscamos ao estudar a doutrina dos Espíritos? Porque nós muitas vezes ficamos ansiosos, inquietos pelas conquistas materiais. E eu vou logo, né, tranquilizando a todos nós, não é nenhum erro nós buscarmos o bem-estar material, a qualidade de vida. Pelo contrário, tem um capítulo, se eu não me engano, é o 16, né, não se pode servir a Deus e a Mamon, onde os benfeitores descortinam ali essa questão dos bens terrenos, de como nós podemos, com a nossa inteligência, fazer um bom uso deles, né? Porque é um tesouro, assim como a inteligência é um tesouro, é um talento, né? Como está lá na parábola. Então, não há nenhum erro em absoluto em nós desejarmos, buscarmos um bem-estar material. O que Jesus nos convoca a refletir é sobre o apego em relação a esses bens. Porque muitas vezes nós nos escravizamos, muitas vezes nós esquecemos até do que temos em busca daquilo que ainda não conseguimos. E aí, Jesus fala, né, não vos canseis pela posse do ouro, ou seja, não se apegue tanto a isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Mas tem essa outra vertente que é da divulgação. Porque quando nós buscamos o Evangelho, quando eu perguntei no início, né, o que estamos buscando na doutrina dos espíritos, no espiritismo, é que muitas vezes nós queremos buscar esses estudos, esses ensinamentos para transformar as pessoas, para transformar os nossos familiares, para transformar o mundo em que vivemos. E a grande proposta da doutrina dos espíritos é que nós sejamos essa transformação. Nós façamos essa transformação em nossas vidas, no nosso modo de ver, nos nossos valores, nos nossos conceitos, nas nossas atitudes. E às vezes nós vamos por esse caminho, querendo que as pessoas se modifiquem, querendo que as pessoas sejam a nossa imagem e semelhança, querendo que as pessoas acreditem e sigam realmente essa doutrina que para nós é esclarecedora e é o nosso norte, é a nossa bússola. Então fica essa pergunta no ar, né? O que estamos buscando? Para que estamos buscando essa doutrina? Então, essa divulgação que
nós somos convocados a fazer do Evangelho é sem imposição. E aí a gente já abre um parêntese, né? Ué, mas eu tenho então meus filhos, eu não devo orientá-los segundo os preceitos que eu estudo, segundo a doutrina que eu sigo? Não, pelo contrário. Inclusive, na Casa Espírita, nós temos um trabalho de evangelização de crianças, de jovens, né? Está ocorrendo aos domingos, através da plataforma Zoom. Quem quiser maiores informações, é só ver lá, colocar uma mensagem, né? E procurar pelo Facebook e Instagram do NEFA Guadalupe. Essa evangelização, essa apresentação de Deus, de Jesus, ele é primordial para a educação do espírito. Agora, pode ocorrer, sim, que depois, né, dessa maioridade, ele busque outra religião e aí é uma escolha dele. Mas essa semente de Deus, essa semente do conhecimento de Deus, essa semente do conhecimento do Mestre Jesus, nós, como pais, né, somos responsáveis para mostrar ao filho, às crianças. Então, a Casa Espírita também está aberta para isso. Mas aí tem uma outra vertente, né? Os adultos, aqueles que não têm o conhecimento da doutrina, que já têm a sua religião, né? E Kardec, ele é muito preciso, está lá no que é o Espiritismo, que ele fala que a doutrina espírita ela não faz proselitismo. Então nós, na verdade, precisamos sim fazer o nosso trabalho de divulgação, o nosso trabalho, né, sem se inquietar, sem querer doutrinar as pessoas, esclarecendo, mas sem impor. E essa imposição, muitas vezes, nós fazemos sem perceber, né? Porque às vezes nós temos na nossa família pessoas que não comungam da nossa religião, que não seguem a doutrina, e está tudo certo, né? Porque Kardec foi muito claro quando ele disse que fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora da doutrina ou fora de qualquer outro segmento religioso. Então, nós já percebemos como nós dificultamos as nossas relações quando queremos impor aos companheiros nosso ponto de vista? Jesus faria isso, né? Jesus foi todo amor o tempo todo, né? O reino de Deus que ele trouxe, né, foi o reino do amor nas nossas vidas. Então, tem um estudo, né, que eu gosto muito, que é lá do Centro Batuíra, que fala justamente dessa questão de nós impormos, querermos transformar as nossas famílias, os nossos familiares em espíritas, né? Então ele fala assim, né? Não impor seus conhecimentos, sua filosofia de vida, sua religião aos que não os queiram, a não ser os filhos, quando eles tiverem 7 anos, né? Até a adolescência, quando a influência é maior. Então, isso está certo. Mas toda vez que nós falarmos, né, é conversando. É conversar, irmãos. É conversar, é falar do nosso sentimento que a gente tem, porque nós estamos em processo de transformação. E aí ele fala, né, eu achei muito bacana isso, quando ele fala na passagem, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudir o pó dos vossos pés, não levar mágoas, decepções, tristezas, porque as pessoas não compreendem. Gente, às vezes, a gente se pega até numa atitude orgulhosa, sem perceber. Quando a gente fala assim, eu falei isso para a pessoa, ela ficou sem argumento. Não, ela não ficou sem argumento, ela pode ter se sentido humilhada porque ela não nos perguntou nada. Né? Tem muito isso. E ao contrário, quando a pessoa tem a sua religião, ou não tem religião, mas está em dúvida, e nós podemos esclarecer à luz do Evangelho. Então, assim, o Espiritismo ele veio para auxiliar a regeneração da humanidade. Né? Então, o que é importante? O que é importante que nós tenhamos em comum? A ideia de Deus. Se a pessoa tem uma ideia de Deus, eu tenho a ideia do Deus que a doutrina prega, eu posso falar, olha, na doutrina dos espíritos, o Deus que nós estudamos e compreendemos através dos estudos, né, é um Deus justo e bom, é um Deus misericordioso, é um Deus Pai. Porque a ideia que nos foi mostrada de Deus ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos, foi a ideia de um Deus carrasco, de um Deus punitivo. Então, assim, são questões
que nós precisamos colocar para as pessoas sem impor. Porque muitas vezes, eu reitero isso, as pessoas não perguntam nada para a gente e a gente quer impor essa doutrina que nos fortalece, que nos orienta. Então, divulgar sem impor, respeitando o livre-arbítrio, como nós somos respeitados pelos espíritos. Já pensaram nisso? Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, eles entendem, compreendem quando nós erramos, porque sabem que nós vamos depois reparar, né, aquilo que fizemos. E sacudir o pó, né, muitas vezes não carregar mágoa disso tudo, como disse Emmanuel, na página de preparação. Às vezes, pelas pessoas não compreenderem, ou até mesmo, né, algumas pessoas têm esse lado também de impor a gente a religião que frequentam, né, que comungam. Então, é simplesmente a gente dizer, irmão, olha só, eu não tenho esse ponto de vista, mas ninguém precisa se odiar por causa disso. E vocês já perceberam como essa diferença de opiniões, não só em relação à religião, em relação a muitas questões, muitas vezes nos levam à desunião nos nossos lares, no trabalho, em sociedade? Então, o que nós devemos pensar, né? Penso eu, no meu ponto de vista, que o que nos une deve ser muito maior daquilo que nos separa. Então, a gente precisa exercitar esse respeito pelo outro, pelo gosto do outro, pelo entendimento do outro, pelas escolhas que os outros fazem, que não tem a ver com as nossas escolhas. A gente tem aí como base um mestre que disse que a cada um seria dado segundo as suas obras. Um mestre que disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Ele não estava falando isso para nós buscarmos do lado de fora, mas é buscar essa paz, esse entendimento dentro da gente. Buscar esse reino de Deus, essa harmonia, essa pacificação, que na verdade vai fazer com que a gente tenha uma vida de qualidade. Então, o grande desafio da gente, né, é não guardar essa inquietude, essa ansiedade, não ter isso dentro de nós de querer doutrinar as pessoas. E não tem como, né, não lembrar de Francisco de Assis. Tem uma frase que é muito utilizada, né, que, no caso, ele disse, e a gente deve lembrar disso sempre, né? Divulgue o evangelho a todo instante e, se necessário, utilize palavras, porque nós seremos analisados segundo as nossas obras, segundo as nossas atitudes. Então, é a pergunta, né? O que estamos buscando na doutrina espírita para as nossas vidas? Estamos tendo atitudes cristãs? A gente tem conversado muito, falado bastante sobre essa questão do acolhimento, da necessidade de nós acolhermos os outros. Aí, às vezes, a gente fala assim, né? Não, nós precisamos acolher, nós precisamos receber, nós precisamos estar junto, mas isso tem que partir de mim. Eu estou acolhendo? Eu estou junto? Eu quero me unir ao propósito? Né? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, porque esse controle que a gente quer ter das pessoas, da situação, do planeta, do mundo, nós não vamos ter. Muitas vezes, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não consigo controlar o meu pensamento e, às vezes, os meus atos. Tem os rompantes, né? Tem situações que a gente não consegue se controlar e a gente se pega querendo controlar a vida e as atitudes do outro. Então, assim, quando a gente pega o exemplo de Francisco, de Bezerra de Menezes, exemplo desses espíritos que já estão à frente da gente, não é para a gente ficar triste, né? Pelo contrário, é para a gente perceber que é possível a gente, do jeito que está ainda, na condição de espírito imperfeito, a gente já ter atitudes baseadas no Evangelho do Cristo. Por mais que muitas vezes a gente ainda não sinta efetivamente em nossos corações, né? Mas que nós comecemos criando alguns hábitos,
Então, hoje a gente vê aí muito nas redes sociais as pessoas, né, há brigas nas famílias, há desavenças em sociedade. Aí eu lembro, né, a gente estudou muito isso, já disse isso outras vezes, no sermão profético que tem do capítulo 24 de Mateus, onde Jesus fala do sinal dos fins dos tempos. Kardec esclarece muito bem isso na Gênese e em obras póstumas. Então, qual é o sinal do fim dos tempos, né? Olha só, é família brigando com família, é irmão contra irmão, né? É uma sociedade, a gente vive no mesmo país e a gente brigando entre si, é a gente brigando com outros países, né? Como sociedade. Então, assim, será realmente que é isso que Jesus quer das nossas vidas? Será que o Cristo, em algum momento, pregou a guerra, pregou a desavença, pregou a desunião? E aí vocês podem perguntar assim, mas na época das cruzadas, na época da Inquisição, isso ocorreu muito. Sim, ocorreu muito porque da mesma forma eram homens falíveis, possivelmente nós que estávamos lá. E hoje aqui estamos nós, numa nova roupagem, numa nova oportunidade. E precisamos ter muito cuidado, muita cautela para não cometermos os mesmos erros. Então, assim, Jesus, ele será sempre o nosso guia para ser seguido e modelo para ser copiado, sempre. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso pastor. E ele jamais solicitou a violência. Jamais ele quis isso. Nós é que na época esperávamos um Messias guerreiro, né? Um homem que viesse acabar com Roma. Não. Jesus, ele veio implantar aqui a lei de amor. O amor em nossos corações, o amor em nossas vidas, o amor nas nossas atitudes. E assim, o convite do Cristo é para que nós sejamos bons cristãos. E ser bom cristão, o que é? É agir, tentar agir conforme ele nos ensinou, amando, respeitando, não julgando, acolhendo. A gente vê que como faz falta hoje, né, a gente estar presente na casa espírita. Como é importante, né, aquele núcleo onde às vezes a gente encontra espíritos que não são tão afins, né, que nós precisamos ainda conquistar, precisamos criar laços para a nossa família espiritual, mas como a gente sente falta. E a gente vê aí também, né, nesse momento onde nós somos ainda convidados, né, a estarmos afastados uns dos outros, distantes uns dos outros, né, por conta ainda da vacinação, por conta dessa pandemia, dessa situação que assola a humanidade, quanto faz falta a gente estar junto, a gente se abraçar, né? A gente estar aí presente, fazendo os trabalhos na casa espírita, estar junto estudando, embora tenha aí a questão virtual, né? Que muito nos auxilia nos dias de hoje. Então, meus irmãos, vamos aproveitar a vida, né, do jeito que ela se mostra para a gente. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida hoje? Sacudir o pó. São as mágoas que me prendem? São os ressentimentos? É o melindre? Sou uma pessoa que me melindro muito? É o orgulho que está aí brecando a minha vida? É isso? Então eu preciso pensar, eu preciso refletir de acordo com o que a doutrina dos espíritos me mostra. É o quê? Ela nos leva a pensar, a refletir, a se autoconhecer. Onde eu estou errando? Porque eu sou a responsável pela minha vida. São os obsessores? Não. Sou eu, Renata, né? É cada um que está com o pensamento equivocado, que está fora do eixo, mas Jesus nos convida a todo instante a voltar para esse eixo. Quando ele nos convoca, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei que a porta vai se abrir. Então, assim, vamos fazer isso. Vamos nos conectar uns aos outros pelo coração.
através da oração. Vamos pensar realmente, né, se vale tanto a pena a gente brigar por algo que vai passar, por algo que não é permanente. Porque permanente, irmãos, é só o amor. Permanente é só a luz. Permanente, né, o que é eterno em nossas vidas é o que vem de Deus. E o que vem de Deus é amor, porque Deus é amor. Então, que possamos realmente refletir, que possamos meditar, que possamos nos enriquecer através dos estudos, através das experiências diárias, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de jornada. E vamos ser, sim, bons cristãos. Vamos nos esforçar para ter atitudes cristãs, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, o direito que elas têm de escolher, de ser, enfim, o direito que elas têm de fazer as próprias escolhas para as suas vidas. E que nós, cada um, possa fazer a melhor escolha para si. Né? Porque, como eu disse antes, como eu trouxe essa passagem antes de Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Né? Que nós possamos nos espelhar em Francisco, que soube tanto viver aqui, né? E respeitar as pessoas com as quais ele convivia. Com o doutor Bezerra, que com a sua abnegação, com todo o seu amor, ele conseguia acolher os doentes, os enfermos do corpo e da alma. Jesus Cristo, nosso guia e modelo sempre, né? Que trouxe tantos ensinamentos, tantas verdades, tanto amor nas suas palavras, nas suas atitudes, que no decorrer dos séculos o evangelho dele continua vivo, porque o evangelho dele veio de Deus, né? O amor que ele trouxe para a gente, por ele e o Pai serem um só, ou seja, ele já conseguia entender na sua vida, em seu coração, em seu sentimento, a lei de Deus. E que nós possamos aproveitar as nossas vidas. Irmãos, o momento agora é de estar junto. O momento agora é de vibrar, para que o bem se estabeleça na Terra. Nós estamos passando por uma transição planetária, onde muitas coisas estão ocorrendo, nós estamos vivenciando uma realidade que jamais imaginamos, mas a grande transição, ela precisa ocorrer dentro de nós. O planeta está em ebulição e nós também, porque estamos revendo valores, conceitos, estamos revendo aí verdades que antes para a gente eram absolutas e que agora a gente vê que quando a gente busca o Evangelho de Jesus, elas vão por água abaixo. Então que nós possamos aproveitar sempre, sempre o que a vida nos oferece. Aproveitar as experiências que os irmãos trazem para a gente. Aprendermos a conviver uns com os outros, fraternalmente, como irmãos, como Jesus nos ensinou. E vamos em frente, para frente e para o alto, confiantes de que o Senhor, nosso Deus, Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Muita paz, irmãos, que tenhamos aí momentos de luz em nossas vidas, em nossos lares, que Jesus Cristo, que esses guias espirituais, que nossos espíritos protetores possam estar conosco sempre. Graças a Deus.